Oi, eu sou a professora Gabriela Leal, a tia Gabi de Direito. Nós vamos falar hoje sobre o analfabetismo. Palavra enorme, é um palavrão. Algumas pessoas usam até para xingamento, né? E aí, nós vamos falar sobre os tipos de analfabetismo. Vocês sabiam que existem vários tipos? Pois é, isso é que nós vamos aprender hoje. Pra entrar eu acho que para encerrar já esse assunto sobre a educação. Vamos lá então. Diga não ao analfabetismo. Vocês vão receber esse textinho aqui. Acompanhem comigo. Vai ser bem simples. Vamos lá entender os tipos de analfabetismo. Segundo as definições da Unesco, uma pessoa funcionalmente analfabeta é aquela que não pode participar de todas as atividades nas quais a alfabetização é requerida para uma atuação eficaz em seu grupo e comunidade e que lhe permitem também continuar usando a leitura, a escrita e o cálculo a serviço de seu próprio desenvolvimento e do desenvolvimento de sua comunidade. Nós vimos nessas últimas aulas a importância da educação, que a educação ela muda a história das pessoas e muda a história de um país. E aí, o analfabetismo hoje, ele nos impede de sermos plenamente atuantes em sociedade. Por exemplo, vocês sabiam que uma pessoa analfabeta não pode tirar carteira de motorista? Pois é, não pode tirar a carteira de motorista. Precisa ser alfabetizado, no mínimo. Então, a pessoa precisa saber ler e escrever para poder compreender as placas de trânsito que a gente estudou ano passado, vocês lembram? Vocês repararam no trânsito que a gente vai vendo as placas com o nome da cidade que você está indo, a quantos quilômetros você está da próxima cidade, e aí quais são as próximas cidades depois daquela, e até no curso, para poder tirar a carteira de motorista, a gente também tem que ler algumas leis de trânsito, a gente tem que aprender como que o trânsito funciona para poder tirar a carteira de motorista. E a pessoa que não é alfabetizada não pode tirar a carteira de motorista. Então, já é uma coisa que ela fica exclusa aí na sociedade, na sua vida como um cidadão. Próximo. Um dos maiores problemas dos países subdesenvolvidos, que são os pouco desenvolvidos, é o analfabetismo. Não confundir com ignorância. Uma pessoa ignorante é uma pessoa grosseira, uma pessoa que não tem conhecimento, não tem educação, tá bom? É uma pessoa ignorante, que é diferente de uma pessoa analfabeta. Uma pessoa que não sabe ler e escrever não é necessariamente uma pessoa sem educação, sem cordialidade, uma pessoa que não sabe tratar com as outras pessoas. Existem muitas pessoas muito bem educadas que não aprenderam a ler e escrever. Pois é, então não vamos confundir. A luta para reduzir o analfabetismo é antiga e sua supressão não tem sido fácil. Supressão, de suprimir, acabar. Então, acabar com o analfabetismo no Brasil não tem sido uma tarefa muito fácil. Vocês viram, né? Que antes as pessoas não tinham nem direito à educação. E a educação, antigamente, era uma moeda valiosíssima, que mostrava que você tinha muita riqueza, você mostrava isso em forma de diplomas, a sua educação, o acesso ao conhecimento mostrava quão rico você era. E aí, com o tempo, a gente foi conquistando o direito à educação. E esse direito, por não ter sido algo cultural, as pessoas sempre terem direito à educação, então tem sido aos poucos, as pessoas têm aos poucos entendido a importância que tem a ser alfabetizado, aprender a ler, escrever, aprender sobre matemática, os números, para a sua vida, para o dia a dia. Entende-se? Agora a gente tem
algumas... Aqui, ó. Há tempos, a educação é considerada um dos maiores privilégios dos quais o ser humano pode gozar. Então, como a gente já falou, é um privilégio poder estudar. Entende-se por analfabetismo funcional. Aí, ó, primeiro tipo de analfabetismo, gente, presta atenção. Vai ter pergunta lá no final, entendeu? Presta atenção aí, ó, respostinha. Vamos lá. Entende-se por analfabetismo funcional. Primeiro tipo. É a incapacidade de algumas pessoas têm de entender, compreender o texto que acabaram de ler. Ou seja, quando mesmo que as pessoas saibam ler e escrever, apresentam incapacidade para interpretar o texto que lhes foi dado para ser interpretado. Esse tipo de analfabetismo é bastante comum. Quando a pessoa lê um texto e não entende o que aquele texto está dizendo. Em matemática a gente vê muito isso. Como assim matemática? Assim, ó, não tem uns probleminhas de matemática? Fala assim, Maria tinha 10 maçãs. Maria, andando pela estrada, sentiu fome e comeu 2 maçãs. No meio do caminho, Maria encontrou com João e deu para João mais uma maçã. No fim de sua caminhada, quantas maçãs Maria tinha? Esse é um texto que você tem que extrair as informações do texto para poder montar a continha. E aí, poder saber o resultado final da pergunta. O analfabeto funcional, ele sabe juntar as sílabas e ler esse texto. Só que ele não consegue compreender aquilo que ele leu. Então, ele vai acabar não conseguindo montar a continha. Entenderam? Por isso que a gente tem que ler bastante, a gente tem que ler muito. Porque quanto mais a gente lê, a gente melhora a nossa leitura, aí melhora a nossa compreensão, o nosso entendimento daquilo que a gente leu. E aí vocês vão perceber que vocês vão ficar melhores em matemática. Claro, além de ficarem melhores em português, em ciências, seja do que for o livro que você esteja lendo. Porque quando você lê, além de você ficar bom em português, você ainda consegue captar aquilo que você leu. Então, se você lê muitos livros de informações, mais informação você vai ter. Vamos lá, continuando. Então, esse foi o primeiro tipo de analfabetismo. O analfabetismo funcional, beleza? Vamos para o próximo. Pode-se afirmar que, nos dias de hoje, a sociedade está experimentando uma nova forma de analfabetismo. Chama-se de analfabetismo digital. Misericórdia! Não, gente, com essa quarentena, eu descobri que eu sou um analfabeta digital. O tanto de coisa que eu tive que aprender. Jesus! E não só eu, o tanto de gente, todos os professores, empresários. Gente, no escritório, eu tive que fazer tanta reunião online. A gente tinha os processos físicos que a gente fazia o arquivo. A gente tá tendo que fazer tudo virtual. Tanta coisa que a gente teve que aprender, teve que fazer. As reuniões pelo WhatsApp. Nossa, tanta ferramenta que a gente teve que descobrir para poder se reinventar nessa quarentena. Nós descobrimos que éramos analfabetos funcionais, porque estamos nos funcionais não, digitais, porque estamos nos alfabetizando digitalmente, tá bom? Porque se tá ruim ficar nessa quarentena, pelo menos serviu pra gente aprender muito de informática. Vamos lá. Esse tipo de carência está relacionado à falta de conhecimento necessário para utilizar computadores pessoais, celulares e agendas eletrônicas e dominar os sistemas que operam essas máquinas, como, por exemplo, navegar na rede mundial de computadores. Quem sabe o que é rede mundial de computadores? Essa eu já sabia antes, tá bom? Da quarentena. Essa é a nossa famosa internet, gente. O nome da internet é Rede Mundial de Computadores, tá bom? Então, o analfabeto digital, segundo tipo,
é aquele que tem dificuldade, que não sabe utilizar os mecanismos digitais, computador, celular, mexer na internet e todos os aparelhos eletrônicos em geral, beleza? O grave problema do analfabetismo no mundo continua sendo um dos grandes temas prioritários a solucionar desde que se realizou a Conferência Mundial de Educação para Todos, ocorrida em 1990 em Jomtien, Tailândia. Essa conferência foi assistida por representantes do mundo todo e chegou-se à conclusão de que a alfabetização é um dos fatores-chave para resolver todos os problemas mais urgentes da sociedade. E que a realização plena do ser humano só se dá através da educação e promovê-la é fundamental para o desenvolvimento das nações. Eles chegaram à conclusão que só com a educação é que a gente vai diminuir as desigualdades sociais, por exemplo, é que a gente vai fazer com que os países avancem. A gente pode diminuir, por exemplo, a violência. Vocês sabiam disso? Que com a educação a gente diminui a violência? Porque alguém que teve acesso à educação, claro que existe bandido de tudo quanto é tipo, né? Hoje em dia tem pessoa com mestrado, doutorado e usa o conhecimento para fazer um mal. Mas, no geral, a violência em si, os assaltantes, usam muita desculpa que não tiveram uma oportunidade na vida. É uma desculpa também porque eu conheço muita gente que veio da miséria e venceu na vida. Mas a gente vai pelo menos acabar com essa desculpa. Porque a educação acaba com essa mentalidade das pessoas se sentirem inferiores. E aí o que acontece? Elas vão se sentir cada vez mais capazes de ir além. Claro que algumas pessoas, por causa do dinheiro, têm mais oportunidades do que outras pessoas. Só que a educação, ela iguala um pouco mais. Porque se todos tiverem acesso ao mesmo tipo de educação, vai ser todo mundo igual concorrendo numa prova. Viram? Então, a educação não é só aprender a ler e escrever, mas igualar de verdade a educação. Escolas públicas e privadas terem exatamente o mesmo ensino. Países desenvolvidos funcionam assim, vocês sabiam? As escolas públicas e privadas têm o mesmo ensino. E aí o que acontece? Iguala as chances. Por mais que uma pessoa tenha mais dificuldade que a outra, às vezes um tem que trabalhar o dia todo para estudar à noite, tem as dificuldades do dia a dia, mas isso ainda aumenta muito mais a chance. Porque hoje em dia tem todas essas dificuldades das pessoas terem que trabalhar, não poderem estudar, ter que sustentar a sua casa. Mas além disso, o pouco que elas podem estudar ainda ser muito inferior ao dos outros. A aula de português em uma escola ser diferente da aula de português na outra. Isso é o que causa ainda mais desigualdade. Então eles chegaram à conclusão de que a alfabetização, que a educação, é o que vai diminuir essas desigualdades. Beleza? Vamos lá. Assim sendo, a educação é uma ferramenta extremamente útil para combater a pobreza e a desigualdade, elevar os níveis de saúde, de bem-estar social, criar as bases para o desenvolvimento econômico sustentável e a manutenção de uma democracia duradoura. Como que é isso? Quando a pessoa tem acesso à educação, vocês sabiam que a maioria das doenças que surgem ou que ressurgem vem por causa de questões básicas de limpeza e de saúde sanitária? Então as pessoas só de não saberem jogar o lixo no lugar certo, não saberem da importância da limpeza, isso faz parte da alfabetização, da informação. Quando a pessoa não é alfabetizada, ela não tem tanto acesso à informação. E aí o que acontece? Aí a pessoa acaba vivendo uma situação em que ela fica ali, fica fácil de pegar doenças, doença de rato, doença de barata, doença que vem dos micróbios da água, porque não tem informação de como se prevenir disso. E também
Na questão da democracia também. Quando a pessoa não tem muito acesso à educação, o que acontece? Ela tem que confiar no que os outros dizem, só no que os outros dizem. E aí ela fica vulnerável para ser manipulada. Porque imagina, você não sabe ler, você não sabe escrever, e aí você está só confiando no que o outro diz. Nisso você assina a procuração, que é um documento que diz que o outro pode fazer as coisas no seu nome. Nisso você pode acabar vendendo voto, nisso você aceita o que mandarem para você. Você fica refém disso. E aí isso é um grande risco para as democracias, que é o poder na mão do povo. Porque as pessoas que não têm acesso à educação, acesso à informação, acesso ao conhecimento, dão o seu poder de voz, de voto, para outras pessoas. Vamos lá. Por esse motivo, a educação foi incluída na lista dos 8 Objetivos de Desenvolvimento do Milênio das Nações Unidas, que fixou para o ano de 2015 a data limite para alcançar 100% de educação primária para todas as crianças do planeta, que seria, a educação primária seria ali pelo menos saber ler, escrever as continhas. A gente tá atrasado, né? Porque assim, eles colocaram isso para 2015, a gente já tá em 2020. Mas estamos caminhando. A gente estudou nas últimas aulas que a lei tem mudado, a obrigatoriedade do Estado de dar educação foi um fator muito importante. Vamos lá? Nós vamos ter aí 3 perguntinhas, bem simples. Se você fosse presidente da República, o que faria para acabar com o analfabetismo? Eu quero ideias. Vamos colocar a cabecinha para funcionar. Qual é a diferença de analfabetismo, que é a pessoa que não sabe ler e escrever, para analfabetismo funcional? Vamos lá, lembra, tá lá no texto. E terceira pergunta, o que é analfabetismo digital? Vocês tiverem alguma dúvida, algum comentário sobre a aula? Gente, só vejo o pessoal do primeiro e do segundo ano comentando lá as aulas. Cadê? Tô sentindo falta aí do quarto ano, do quinto ano, o terceiro ainda comenta também. Mas eu tô sentindo falta de vocês. Comenta lá se você tem alguma dúvida, o que você achou da aula, se você já viu alguma coisa sobre esse assunto, quer fazer algum comentário, tá bom? A gente sempre tá comentando, conversando, debatendo em sala de aula. E aí aqui no vídeo só eu falo. Eu quero ouvir vocês, a opinião de vocês também, tá bom? Se tiver alguma dificuldade, vocês têm meu número de WhatsApp, tem meu e-mail, tem Instagram, Facebook, tem os comentários do YouTube. Vocês podem ligar no colégio, falar com a tia Vívia, enfim. Manda sinal de fumaça, fala comigo, tá bom? Um beijo, até a próxima aula.